E se eu te dissesse que tudo que você evita encarar em si mesmo é justamente o que mais controla a sua vida? Parece contraditório, mas Carl Jung já explicava. A sombra psicológica, aquela parte oculta da nossa mente que ignoramos ou reprimimos, molda silenciosamente nossos pensamentos, emoções e até as nossas decisões mais importantes. Você já se pegou reagindo de maneira exagerada a algo sem entender o motivo? Ou percebeu padrões se repetindo na sua vida como se fossem um ciclo interminável? Pois é, isso não acontece por acaso. A verdade é que o maior bloqueio para a transformação interior não está no mundo lá fora, mas dentro de cada um de nós. Quando não reconhecemos nossas próprias limitações, inseguranças e medos, elas não desaparecem, apenas se manifestam de formas inesperadas. Mas aqui está o segredo. Dentro dessa escuridão também existe um potencial oculto imenso, pronto para ser explorado. E é exatamente isso que vamos desvendar hoje. Mas antes, já deixa seu like e compartilha esse vídeo, porque essa é uma daquelas reflexões que podem mudar completamente a sua forma de enxergar a vida. A sombra e o autoconhecimento. No ponto de vista de quem estuda profundamente a mente, a sombra psicológica descrita por Carl Jung reflete os aspectos que uma pessoa normalmente prefere não enxergar em si mesma. Ele reconhece que o autoconhecimento depende do confronto com essas forças ocultas da mente, muitas vezes enterradas nas camadas mais profundas da psique inconsciente. Quando alguém percebe sinais de medo ou criatividade reprimida, está diante de sinais de que a sombra quer se manifestar. Esses sinais podem se mostrar em pensamentos inesperados ou até em reações exageradas diante de situações cotidianas. Como mentor, ele costuma explicar que a sombra psicológica não é apenas vilã, pois é nela que se encontra um potencial oculto para o desenvolvimento pessoal. É nesse espaço que surgem insights de transformação interior e oportunidades para a individuação verdadeira, onde o indivíduo acolhe suas imperfeições e dá um passo rumo à autenticidade. Quando a pessoa compreende que esses conteúdos internos, às vezes assustadores, são um caminho de autodescoberta, surge a chance de libertação de padrões limitantes. E, curiosamente, tudo começa a se iluminar para o próximo passo, onde cada mecanismo de defesa pode ser identificado e entendido. Explorando o inconsciente. Mergulhar na própria psique inconsciente pode parecer assustador, mas é um dos caminhos mais poderosos para a expansão da consciência. Jung dizia que quanto mais alguém ignora sua sombra, mais ela domina silenciosamente sua vida. Situações repetitivas, padrões de autossabotagem e relações tóxicas muitas vezes são sinais de uma sombra não reconhecida. Quando uma pessoa se depara com julgamentos internos severos ou resistência ao autoconhecimento, é um indício de que há aspectos reprimidos esperando para serem explorados. O grande segredo está na coragem de olhar para esses conteúdos sem medo. Ferramentas como a escrita reflexiva e a meditação são poderosos aliados nesse processo, pois permitem que a mente desacelere e que a verdade oculta se revele. Jung acreditava que a análise dos sonhos também é um meio eficaz de enxergar o que foi enterrado no inconsciente coletivo. Afinal, como desvendar o próprio potencial sem primeiro conhecer aquilo que foi deixado nas sombras? E é exatamente nesse ponto que surge um dilema ainda maior. O que acontece quando tentamos negar nossa sombra? A sombra como parte do ego. Quanto mais uma pessoa tenta esconder sua sombra, mais ela se fortalece e influencia sua vida de maneira oculta. Jung explicava que o ego prefere manter uma imagem idealizada, afastando os aspectos desconfortáveis da psique inconsciente. Mas o problema surge quando essa rejeição se transforma em projeção psicológica. Aquilo que alguém nega em si mesmo, passa a enxergar exageradamente nos outros. Já reparou como algumas pessoas criticam ferozmente nos outros aquilo que, no fundo, temem ser? Esse é um sinal clássico de uma sombra ignorada que busca se manifestar. Ao invés de combater a sombra, é preciso integrá-la. Isso não significa se entregar aos impulsos negativos, mas reconhecer que dentro dela existem lições valiosas para a individuação. Resistir ao autoconhecimento só prolonga o sofrimento e impede a transformação interior. Técnicas como a meditação e a introspecção ajudam a perceber quando o ego está se defendendo de algo que, na verdade, poderia libertá-lo. E aqui vai um desafio. Tente observar em quais momentos você sente um incômodo inexplicável diante de certas pessoas ou situações. Esse desconforto pode ser o primeiro passo para acessar forças ocultas da mente que ainda não foram exploradas. Agora, será que a sombra guarda apenas medos e traumas, ou pode conter algo surpreendentemente positivo? Aspectos positivos da sombra. Ao contrário do que muitos pensam, a sombra psicológica não abriga apenas medos e traumas. Ela também esconde talentos adormecidos e uma criatividade reprimida esperando para emergir.
Jung afirmava que dentro dessa parte oculta da mente existem forças que podem impulsionar o desenvolvimento pessoal, desde que sejam reconhecidas e integradas. Pense em alguém que cresceu ouvindo que era muito sonhador, por isso, sufocou sua veia artística. Essa pessoa pode ter enterrado um imenso potencial oculto, que só será resgatado quando ela aceitar que seu lado criativo é parte essencial de quem realmente é. Aceitar a sombra significa abrir espaço para uma autenticidade mais profunda. Quem resgata seus desejos esquecidos e paixões reprimidas encontra um caminho poderoso de transformação interior. Muitas inovações e grandes obras de arte nasceram do momento em que alguém parou de resistir à sua própria natureza. Técnicas como a escrita reflexiva ajudam a trazer à tona esses talentos esquecidos, permitindo que a pessoa descubra habilidades inesperadas. Mas a individuação não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo, em que cada descoberta leva a um novo nível de autoconhecimento. E se integrar à própria sombra é um dos segredos para uma mente equilibrada. Como isso se conecta à totalidade psicológica? Individuação e totalidade psicológica. Jung descrevia a individuação como o processo de tornar-se verdadeiramente quem se é, sem máscaras ou ilusões criadas pelo ego. E o grande obstáculo para isso? A recusa em olhar para a própria sombra. Muitos passam a vida tentando se encaixar em padrões impostos, ignorando sua verdadeira essência e se distanciando de sua totalidade psicológica. Mas a verdade é que só existe equilíbrio mental quando a psique inconsciente é compreendida e integrada. Sem isso, a mente segue dividida, criando conflitos internos que se manifestam em ansiedade, frustração e até mesmo doenças psicossomáticas. Quando alguém se permite explorar sua sombra com honestidade, encontra um nível mais profundo de expansão da consciência. A aceitação das imperfeições, longe de ser uma fraqueza, se torna um caminho de força e liberdade. Isso significa abandonar a necessidade de agradar, deixar de lado os julgamentos internos e reconhecer que cada parte do ser tem um papel essencial na construção da identidade. Esse processo não acontece da noite para o dia, mas cada passo nessa jornada traz clareza e propósito. Mas será que essa sombra existe apenas em nível individual, ou sua influência se estende para toda a sociedade? Projeção da sombra na sociedade. Se a sombra psicológica influencia tanto a vida individual, imagine seu impacto quando se manifesta coletivamente. Jung observava que muitas crises sociais, guerras e conflitos surgem da projeção psicológica em larga escala. Quando um grupo rejeita suas próprias falhas e limitações, ele tende a atribuí-las a um inimigo externo, criando divisões e justificando agressões. É assim que preconceitos, perseguições e até mesmo ideologias extremas ganham força. Tudo que não é aceito dentro da própria psique inconsciente é lançado sobre o outro, como se fosse um problema alheio. A sombra coletiva opera silenciosamente, moldando a história sem que a maioria perceba. Quantos momentos de intolerância e ódio foram impulsionados por medos inconscientes que ninguém quis enfrentar? E isso não acontece apenas em escalas grandiosas. No dia a dia, cada vez que julgamos alguém de forma exagerada, pode haver um reflexo de algo que não aceitamos em nós mesmos. Mas se a sombra atua tão fortemente na psique individual e coletiva, como podemos começar a integrá-la de forma consciente? Técnicas para integrar a sombra. Integrar a sombra não significa simplesmente reconhecê-la. É preciso um trabalho ativo de autoconhecimento para transformar seus aspectos reprimidos em forças conscientes. Jung recomendava a análise dos sonhos como uma ferramenta poderosa para desvendar o que o inconsciente coletivo tenta comunicar. Muitas vezes, elementos estranhos ou perturbadores no sonho são representações simbólicas da sombra psicológica, pedindo para serem compreendidos. Outra prática eficaz é a escrita reflexiva, onde a pessoa registra seus pensamentos e reações sem filtro, permitindo que conteúdos ocultos emerjam à superfície. A meditação e a introspecção também são aliadas essenciais nesse processo. Criar momentos de silêncio interno ajuda a perceber padrões automáticos de defesa e resistência ao autoconhecimento. Outra técnica valiosa é observar as projeções psicológicas. Sempre que um comportamento alheio causa uma irritação desproporcional, pode ser um espelho da própria sombra tentando se manifestar. Quem adota esses métodos começa a perceber que a integração do ego não é um fardo, mas uma libertação. Mas afinal, essa jornada é apenas pessoal ou existe algo maior influenciando nossa psique? O papel do inconsciente coletivo. Jung ia além da psique individual ao afirmar que todos compartilhamos um vasto inconsciente coletivo, repleto de experiências ancestrais e padrões universais que moldam nosso comportamento. A sombra psicológica, portanto, não se forma apenas a partir da história pessoal de alguém, mas também das influências herdadas ao longo das gerações.
Traumas coletivos, crenças limitantes e até mesmo arquétipos presentes nas culturas ao redor do mundo emergem desse espaço oculto da mente. Isso explica por que certos medos ou padrões de comportamento parecem atravessar séculos sem perder sua força. Esse conceito sugere que a transformação interior de um indivíduo não beneficia apenas a si mesmo, mas contribui para a expansão da consciência coletiva. Cada vez que alguém se permite um nível mais profundo de autodescoberta, enfraquece padrões nocivos que antes passavam despercebidos. É um efeito dominó. Ao integrar sua própria sombra, a pessoa deixa de projetá-la no mundo, criando um impacto positivo ao seu redor. Mas como exatamente esses conteúdos ocultos se manifestam? A resposta pode estar nos arquétipos que carregamos dentro de nós. A importância dos arquétipos. Arquétipos são símbolos universais que habitam o inconsciente coletivo e influenciam profundamente nossa psique inconsciente. Jung descrevia essas figuras como padrões que se repetem ao longo da história e refletem aspectos fundamentais da experiência humana. O herói, por exemplo, representa a coragem diante dos desafios, enquanto o sábio simboliza a busca pelo conhecimento e pela expansão da consciência. A sombra psicológica também tem seus próprios arquétipos, como o trapaceiro, que nos ensina sobre nossas ilusões, ou o destruidor, que pode ser tanto um agente de caos quanto um caminho para a renovação. Quando alguém compreende seus arquétipos predominantes, começa a enxergar padrões ocultos em sua jornada de desenvolvimento pessoal. Se uma pessoa constantemente se vê no papel de vítima, por exemplo, pode ser um sinal de resistência ao autoconhecimento e à sua própria força. Já a análise dos sonhos e a escrita reflexiva são formas eficazes de identificar qual arquétipo está mais ativo em determinado momento da vida. Mas reconhecer esses padrões não é o bastante. O verdadeiro desafio está na coragem de encarar o desconforto que vem com a transformação interior. E quem já tentou trilhar esse caminho sabe que ele não é nada fácil. Desafios do autoconhecimento. Encarar a própria sombra não é um processo confortável. Pelo contrário, pode ser profundamente desafiador, pois exige desmontar ilusões, questionar crenças arraigadas e confrontar o julgamento interno que insiste em manter tudo sob controle. Muitas pessoas desistem no meio do caminho porque encontram mecanismos de defesa que as fazem racionalizar seus medos e continuar presas aos mesmos padrões limitantes. Mas Jung já dizia, até você se tornar consciente, o inconsciente dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. Ou seja, ignorar a sombra não faz com que ela desapareça, apenas a torna mais poderosa. Mas, para aqueles que ousam seguir adiante, a recompensa é inestimável, uma vida mais autêntica, livre das amarras do passado e alinhada com o próprio potencial oculto. A resistência ao autoconhecimento é natural, mas cada pequeno passo na direção da integração do ego abre portas para uma nova percepção da realidade. Então, fica a pergunta: o que na sua vida pode estar sendo controlado pela sua sombra sem que você perceba? Se esse conteúdo ressoou com você, curta e comente aqui. Sua visão sobre isso pode ajudar outras pessoas a enxergarem suas próprias sombras. Agora que você entende o impacto da sua sombra psicológica, a pergunta que fica é: você vai continuar ignorando esse lado oculto ou finalmente vai encará-lo de frente? A escolha é sua. Mas lembre-se, tudo aquilo que você resiste em aceitar continua a exercer poder sobre você. Integrar a sombra não significa se tornar perfeito, mas sim reconhecer e aceitar suas imperfeições para que elas deixem de te sabotar silenciosamente. Quais aspectos da sua vida parecem estar fora de controle? Será que isso tem relação com algo que você ainda não quis enfrentar dentro de si? O caminho do autoconhecimento não é fácil, mas é o único que leva a uma vida verdadeiramente autêntica e equilibrada. Então, me conta nos comentários, qual parte do vídeo mais fez sentido para você? Você já percebeu momentos em que sua sombra influenciou suas escolhas sem que você percebesse? Quero saber sua opinião. E claro, se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora e ative o sininho para continuar essa jornada de transformação interior.